Em São Paulo, adolescente vítima de bullying será indenizada. No Distrito Federal, Justiça concede mais de 5.000 medidas protetivas nos 6 primeiros meses do ano. E ainda, no Rio Grande do Sul, digitalização de processos nas varas de família mostra resultados positivos. O processo realmente ele acaba andando muito mais rápido porque elimina aquelas funções burocráticas de numeração. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Superior Tribunal Militar condenou um suboficial da Aeronáutica. Ele teria agredido um sargento no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O caso foi em novembro de 2017. O suboficial foi denunciado pelo Ministério Público Militar pelo crime de ofensa aviltante contra inferior. O STM decidiu condená-lo, conforme a denúncia, a pena de 6 meses de detenção. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reúne hoje com os integrantes da Força Tarefa Amazônia. O objetivo é discutir as ações do Ministério Público Federal para proteger a região que sofre com queimadas. Segundo a procuradora, é urgente saber se o fogo resulta de ação ilícita e, caso isso seja confirmado, é preciso identificar e punir os infratores. Em Porto Alegre, a digitalização dos processos nas varas de família já mostra resultados positivos. O sistema de processo eletrônico EPROC, implantado em março deste ano, reduz a burocracia e o tempo de tramitação das ações. Desde o mês de maio, o Judiciário Gaúcho conta com a primeira vara 100% digital. A 8ª Vara de Família do Foro Central de Porto Alegre foi a primeira a trabalhar totalmente de forma eletrônica pelo EPROC. 45 estantes foram esvaziadas e outras 50 ainda estão na previsão, de acordo com a Corregedoria Geral da Justiça. 7.600 processos foram encaminhados ao Arquivo Judicial, o que corresponde a 756 caixas de processos. A digitalização é feita por servidores que atuam em um setor específico para este trabalho no foro do 4º Distrito. Apenas processos propostos após 15 de junho de 2015 é que puderam ser digitalizados. E nós conseguimos que, então, 4 varas, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 8ª vara de família do Foro Central fossem digitalizadas, integralmente, e a primeira vara de família do Foro Central ficou, concentrou todos os processos físicos anteriores a esta data. A mudança na forma de trabalho trouxe agilidade e qualificou a estrutura física. O espaço se tornou mais limpo, claro e mais saudável para o desenvolvimento do trabalho. Tarefas que antes eram de responsabilidade do cartório, tais como intimações e remessas dos processos a setores internos, passaram a ser agendadas pela assessoria e magistrado, quando da confecção do despacho e sentença, reduzindo a burocracia. Houve uma redução nesse sentido, Ano passado, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela direção do foro, a gente tinha em média um atendimento de 50 a 60 atendimentos por dia e hoje, pelo um estudo inicial, já feito, a gente já verificou uma redução, ao menos na 8ª vara de família, para uma média de 8 atendimentos diários. O presidente do Comitê Gestor Deliberativo Interno do EPROC, responsável pelo planejamento e implantação da nova ferramenta, destaca como a reformulação do Judiciário, com a criação das centrais de atendimento e centrais cartorárias, está permitindo maior celeridade nos processos. O processo realmente ele acaba andando muito mais rápido porque elimina aquelas funções burocráticas de numeração de página, juntada de petição, certificação de prazo. O EPROC tem quase tudo isso muito automatizado. A Corregedora-Geral da Justiça explica que a existência de resíduos de processos no sistema antigo pode protelar os benefícios do EPROC. Daí, a iniciativa de começar a digitalização. Nós não vamos ter a agilização dos processos como um todo, porque apenas sofrerão o impacto dessa agilização aqueles que forem eletrônicos. Então, nós vamos ter que conviver com 2 mundos, o que poderá ser não é o desejável seria 100% eletrônico, como também pode causar alguma dificuldade até para o cumprimento dos processos. Superior Tribunal de Justiça cedia seminários sobre comunicação e novas tecnologias.
A ideia é discutir os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na economia digital e os desafios da regulação do setor. Pois é, a coordenação científica do evento é do ministro Luiz Felipe Salomão e do presidente da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes. Um dos principais objetivos do encontro é discutir como será o processo de fiscalização e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018 e que entrará em vigor em agosto do ano que vem. Durante a manhã, os participantes assistiram a uma palestra do escritor Augusto Cury sobre gestão da emoção em frente às novas tecnologias. É a segunda vez este ano que o STJ promove um debate sobre a proteção de dados. O foco agora é a relação entre o tema e a comunicação social no Brasil. Assuntos como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão estão sendo discutidos por ministros de tribunais superiores, juristas, representantes da Câmara e do Senado, de associações de consumidores e do setor de tecnologia e comunicações. O encontro segue durante a tarde com 2 painéis sobre a regulação do setor e sobre os impactos da nova lei na economia digital. Veja a seguir, Justiça promove ações para diminuir cada vez mais os casos de violência doméstica no país. O espaço é dedicado até para quem acha que não sofre violência doméstica. No Distrito Federal, a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça manteve condenação de um pai pelo crime de cárcere privado. Para evitar que as filhas tivessem contato com a mãe, ele trancou as meninas em uma kitnet em condições insalubres. Por maioria, a turma manteve a condenação do réu e reduziu a pena para 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão pelo crime de cárcere privado e 1 mês de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto. Hoje, 26 de agosto, é celebrado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. A data tem o objetivo de combater a desigualdade, além de comemorar as conquistas das mulheres na sociedade. Igualdade. Palavra fácil e que todo mundo conhece, mas na prática difícil de ser encontrada. Na representatividade política, então, o caminho para a igualdade entre homens e mulheres é longo. As mulheres representam 10% nas prefeituras, nos governos, 10, 12%. Então, ainda é um valor muito baixo, né? E se hoje em dia é assim, imagina como eram as coisas há 200, 300 anos. Para combater o preconceito contra as mulheres e celebrar as conquistas femininas na sociedade, foi criado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. As conquistas femininas na luta contra a desigualdade na participação política vieram aos poucos. Elas eram proibidas de votar até 1927. A primeira eleitora do Brasil foi Celina Guimarães. No ano seguinte, Alzira Soriano foi a primeira mulher a ser eleita. Foi escolhida para ocupar a prefeitura da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Em 1933, Carlota Queiroz foi a primeira deputada federal do país. Eunice Miquiles foi a pioneira no Senado Federal, mais de 40 anos depois, em 1979. A primeira mulher a ser ministra do Supremo Tribunal Federal só veio no ano 2000, Ellen Grace. No Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia foi a primeira representante do sexo feminino a ocupar a presidência do tribunal. Chegamos então a 2018, quando a atual presidente do TSE, ministra Rosa Weber, se torna a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral durante eleições gerais. A Justiça Eleitoral está saindo muito maior dessas eleições. Nós estamos saindo vencedores. Não houve um problema que não tivesse merecido a nossa atenção. Mulheres fortes, pioneiras, que servem de exemplo para as próximas gerações. Nós temos um dado relevante das eleições de 2018 que demonstra uma mudança comportamental da nossa geração. Na faixa etária entre 20 a 29 anos, a maioria das candidaturas femininas
demonstram que as mulheres estão se interessando cada vez mais por política. E que têm feito o que podem para mudar esse cenário de pouca participação das mulheres na política. Uma consulta respondida pela ministra Rosa Weber no TSE garantiu mais acesso de verbas e tempo de rádio e TV para as campanhas femininas. 30% do tempo de TV deve ser destinado às mulheres, 30% do fundo de financiamento de campanha também para as mulheres, e isso vai refletir, sim, cada vez mais no resultado das eleições. Uma história de lutas e conquistas, mas com um longo caminho a percorrer. E que mostra o quanto datas como o Dia Internacional da Igualdade Feminina são importantes. No ano de 2018, nós não tínhamos sequer uma mulher líder de partido político na Câmara. Em 2019, nós temos uma mulher como líder do governo, nós temos uma mulher líder da minoria e nós temos uma mulher ocupando a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara. A postura da jovem hoje em questão de assédio, em questão de política, são muito mais participativas. O mundo está mudando e eu acredito que a mulher tem um papel muito relevante nesse sentido. Então há uma esperança, sim. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial da violência contra a mulher. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu mais de 5.000 medidas protetivas. A Justiça promove ações para diminuir cada vez mais os casos de violência doméstica no país. Essa é a 14ª edição do Justiça pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça. Em parceria com os tribunais de todo o país, o CNJ promove uma semana de ações de combate à violência doméstica. No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça trouxe o judiciário para perto das mulheres que moram na região administrativa de Ceilândia. Nós percebemos, por exemplo, a dificuldade que as mulheres têm de acessar os serviços. Então, Maria da Penha Vai Até Você tem esse propósito de oferecer esse serviço próximo à comunidade onde ela trabalha, onde ela reside. O Maria da Penha Vai Até Você é uma ação conjunta realizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com a Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e entidades privadas com atendimento de saúde. Aqui é o acolhimento de mulheres que recebem atendimento psicossocial, todos envolvidos por uma causa. A gente anota o nome, os dados da vítima, faz uma ficha preliminar, né? Pega o endereço e a gente agenda um dia com ela depois para fazer uma visita, né? Para ver como é que está a situação, ver a situação do marido, se ele trabalha, se ele já está procurando um tratamento. Tentar afastar o agressor a fim de evitar que essas mulheres virem estatística de feminicídio. A gente está fazendo mais um encaminhamento delas para que elas fiquem cientes de como elas podem procurar a Defensoria Pública, como é que funciona a medida protetiva, que tipo de acompanhamento o Estado fornece para a mulher que está nessa situação de vulnerabilidade. Encaminhamento para caso seja necessário ação de divórcio, ação de guarda de filhos, de pensão alimentícia, porque a gente trata também de um público que muitas vezes não sabe que tem esse direito. O espaço é dedicado até para quem acha que não sofre violência doméstica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal trouxe um questionário para elas responderem que pode apontar alguma situação que mereça atenção. Entre as perguntas está se a mulher é vigiada ou controlada financeiramente pelo companheiro, por exemplo. Na maioria das vezes, né, elas já estão naquele ciclo de violência e nem se percebem que estão dentro de um ciclo de violência. Muitas vezes também tem medo de denunciar, né, as violências e muitas vezes elas dependem também, né, desses homens. Tem que ter todo um trabalho de fortalecimento para essa mulher chegar até a denúncia, né? Este ano, a ação Maria da Penha Vai Até Você já passou por outros locais no Distrito Federal e a iniciativa de levar a justiça para perto da população foi aprovada. Maravilhoso, tinha que ter sempre. E eles atendem a gente muito bem. Tudo que se volta em favor da população, principalmente mais carente, é muito bom. Isso que me chama mais atenção, né, de ver que órgãos diferentes estão unidos por uma causa comum. Hoje, o combate à violência contra a mulher é considerado prioridade nos tribunais de todo o país. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador João Lages. Muito obrigada pela participação, seja bem-vindo.
Obrigado, Rafaela. Obrigado, Cadu. Boa tarde. Eu agradeço enormemente o prazer, esse momento de estar com vocês. Prazer é nosso, desembargador. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a meta 8 do Conselho Nacional de Justiça, que visa priorizar os julgamentos de processos relativos à violência contra a mulher. De que forma o Tribunal do Amapá tem se adequado a essas metas? Nós temos trabalhado essa questão de julgar pelo menos 50% dos casos de feminicídio e de violência doméstica daqueles processos que estão distribuídos a nós. Então, criamos dentro da nossa assessoria de planejamento, tem uma equipe que monitora diariamente os números, os dados dos processos que são julgados, que são decididos, e todo dia 15 de cada mês comunicamos ao CNJ o avanço. Paralelamente a isso, nós fizemos reuniões com os operadores, com aqueles atores do microsistema de violência doméstica, para fazer com que eles se engajassem também, motivasse todos eles para prestar e cumprir essa meta, que tem tudo a ver, Rafaela, com a ODS número 5 da Agenda 2030, da ONU, uma agenda que trata do empoderamento de mulheres e meninas. Doutor, nós temos os chamados juizados especiais. Especificamente no caso do Amapá, dentro dessa meta, existem os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher das comarcas do Amapá. Esses juizados têm a característica, o princípio da oralidade e a celeridade. Esse tipo de princípio tem contribuído justamente nesse projeto para o atendimento dessa meta? Cadu, se não fosse a atuação dos juizados, certamente a situação no Brasil todo, no Amapá não é diferente, seria bem pior. Na verdade, a possibilidade que o rito celere, na oralidade, a simplicidade, enfim, todos aqueles princípios do microsistema, eles autorizam e nos fornecem mecanismos para fazer uma prestação jurisdicional rápida. Falando em mecanismos eficientes, eu gostaria que o senhor falasse do botão do pânico implantado pelo Tribunal de Justiça. É uma medida eficaz? E o que é esse botão? Rafaela, foi muito boa pergunta. Na verdade, nós estamos usando tornozeleiras eletrônicas para monitorar os agressores de violência doméstica. E agora nós encerramos a 14ª edição da campanha Paz em Casa. Foi na sexta-feira passada, em Macapá, que fizemos isso. E lá uma demanda da Frente Parlamentar de deputados estaduais que atuam no combate à violência doméstica demandaram um aumento dessas tornozeleiras. Nós tínhamos, num primeiro momento, 173 tornozeleiras, aumentamos para 600 tornozeleiras. E, paralelamente a isso, teve uma ideia que foi muito bem acolhida e até o Estado também nos ajudou nessa demanda de conseguirmos 100 botões do pânico, que a partir agora de 20 dias, chegam em 20 dias em Macapá, juntamente com as tornozeleiras, possibilitarão um controle mais eficaz e efetivo desse agressor de violência doméstica. Doutor, país de dimensões continentais, um dos desafios é justamente esse processo de integração, não só entre as justiças de todo o país, no que se refere justamente a estas metas, mas também a integração da própria justiça em ambiente regional. Como é que tem sido o atendimento a isso? Nós seguimos as metas do CNJ e, em verdade, todas as reuniões que periodicamente se faz junto com o pessoal do Conselho Nacional de Justiça tem possibilitado uma integração nacional. Os problemas não são muito diferentes. Os problemas que nós percebemos de cada unidade da federação é o percentual de arrecadação, ou seja, quanto dinheiro cada tribunal dispõe para as políticas que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas eu acho que nós estamos num caminho muito certo, Cadu, quando se estabelece pelo Conselho Nacional de Justiça políticas e todos nós nos adequamos a ela. Falando em políticas estabelecidas também, para a gente finalizar, o Tribunal do Amapá tem fortalecido a equipe multidisciplinar. Resultados positivos também, imagino. Rafaela, não há possibilidade de resolver esse problema se não for por uma união entre o sistema de justiça e a rede de proteção. No Amapá nós temos trabalhado nesse sentido. Nós somos o estado que está em 9ª posição no ranking de violência doméstica, é muita violência. Aliás, o norte do Brasil, ele historicamente é uma região mais propensa a isso, mas se nós não fortalecermos e não tivermos um protocolo de um link entre a rede de proteção e o sistema de justiça, nós não avançaremos. Então, para isso, nós fortalecemos também, dentro da violência doméstica, a equipe multidisciplinar, que no nosso estado, é um estado pequeno, um estado não tão rico, digamos assim, antigamente essa equipe atendia a todas as varas. E agora nós estamos tentando colocar uma equipe em cada comarca,
Fora isso, é necessário, nós estamos trabalhando num curso de reciclagem. Aquele agressor que passa numa situação de medida protetiva, necessariamente ele tem que ir para dentro de sala de aula. Nós não podemos resolver esse grave problema no Brasil, senão por uma boa dose de prevenção e realmente uma boa orientação. Afinal de contas, é bom destacar no programa, aquela violência que fica invisível, ela é a grande base do iceberg. A violência que vem até a justiça é uma pequena ponta do problema. Ok, desembargador João Lages, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado. E no próximo bloco, menina vítima de bullying vai ser indenizada por danos morais. Na ação, a família anexou as ameaças e os xingamentos publicados em redes sociais. Bullying pode provocar sofrimentos e traumas na vítima, já é consenso. Mas você sabia que essa prática pode ser considerada criminosa? Em São Paulo, uma menina que era alvo frequente de constrangimentos e ataques verbais na escola vai receber indenização por danos morais. A Júlia tem 14 anos, é conhecida como a amigona da turma. E com a responsabilidade vem também os puxões de orelha. Ela não gosta de brincadeira fora de hora e nem piadinhas de mau gosto. Ela chama a atenção dos colegas quando isso acontece. Isso não é certo, que às vezes a brincadeira pode passar assim do limite e que o aluno, ele às vezes tem vergonha de falar, não sei o quê, porque a turma pode zoar. E o que fez a brincadeira, ele às vezes pode estar passando por alguma coisa em casa, às vezes quer se pagar de valentão. A coordenadora pedagógica da escola da Júlia conta que é preciso atenção com as crianças e adolescentes. Muitas brincadeiras passam dos limites e pode ser bullying. Se causa um incômodo, uma tristeza, uma chateação, já digamos assim que não é uma brincadeira. E o que a gente trata muito aqui durante o decorrer do ano com os projetos, com as aulas de filosofia cristã, que são temas voltados para essas situações, né, de valores morais, éticos, de cidadania. Em São Paulo, uma mãe cansada das brincadeiras ofensivas que a filha sofria na escola decidiu entrar na justiça. Na ação, a família anexou as ameaças e os xingamentos publicados em redes sociais e registrados também em 2 boletins de ocorrência. O constrangimento foi tanto que a estudante chegou a perder o ano escolar. A reparação foi de R$ 8.000 por danos morais. Esta advogada explica que o bullying pode ser considerado crime sim. Cada caso é um caso e analisado pelo juiz. Ela também destaca a recém-lei sancionada em 2018, a 13.663, que exige das escolas palestras e debates sobre o tema. Aquele que sofre esse dano tem todo o direito de pedir uma reparação, tanto a nível da escola, na falha da prestação do serviço que a escola está prestando para o consumidor, porque é uma relação de consumo, tanto para o agressor diretamente. E sendo o agressor menor de idade, quem responde por isso são os pais. O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Rui Rosado Aguiar, morreu neste sábado em Porto Alegre. O magistrado tinha 81 anos e estava aposentado do STJ desde agosto de 2003. Nascido em Irajá, no Rio Grande do Sul, Rui Rosado formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1961. Foi promotor de justiça, juiz e desembargador, até ser nomeado ministro do STJ. O magistrado atuou na corte entre 1994 e 2003. Presidiu a 4ª turma de 1999 a 2001 e foi coordenador-geral da Justiça Federal em 2003, ano em que se aposentou. Ele era também professor, especialista em Direito Penal e Direito Comunitário e mestre em Sociedade e Estado em Perspectiva de Integração. A trajetória do ministro foi marcada pela forma gentil e serena de falar, mesmo em debates mais calorosos de teses jurídicas. Recentemente, Rosado, representado pela filha, a juíza Ana Lúcia de Andrade Aguiar, foi homenageado no STJ com a Medalha do Mérito Cultural da Magistratura, concedida pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. Rui Rosado deixa a esposa, 4 filhos e netos. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Fique agora com o programa Fórum sobre clonagem de celulares. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.